Olá pessoal, muito bem-vindo à aula de hoje, aula sobre uma questão que caiu no Enem de 2023, caderno azul, questão 166. Uma pessoa pratica 4 atividades físicas, caminhar, correr, andar de bicicleta e jogar futebol, como parte de seu programa de emagrecimento. Essas atividades são praticadas semanalmente de acordo com o quadro que apresenta o número de horas diárias por atividade. Ela deseja comemorar o seu aniversário e escolhe o dia da semana em que o gasto calórico com as atividades físicas praticadas for o maior. Para tanto, considera que os valores dos gastos calóricos das atividades por hora, caloria por hora, são os seguintes. E tem aí a tabela de gastos calóricos. O dia da semana em que será comemorado o aniversário é... Então, tem os 5 dias úteis da semana, segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Agora é o seguinte, gente, aqui nessa primeira tabela aqui, veja só, dia da semana eu tenho aqui número de colunas, caminhar, correr, andar de bicicleta e jogar futebol. E o número de linhas, segunda-feira até sexta-feira. Então, na segunda-feira ele caminha 1 hora, corre meia hora, não anda de bike, 0 hora, e joga futebol por 2 horas. Na terça, mesma coisa, só que caminha meia hora, corre por 1 hora, anda de bike por meia hora e joga futebol 1 hora. E assim vai, até sexta-feira, cada dia ele vai ter uma atividade diferente, sendo que na quinta-feira ele só corre por 2 horas e não pratica nada mais, né? Nem caminhada, nem bike, nem futebol. Enfim, cada dia de semana ele tem uma programação. E nessa tabela de baixo, você tem uma relação de calorias que é queimado, que é gasto por cada tipo de atividade. Por exemplo, caminhar gasta 248 calorias por hora. Correr, 764 calorias por hora. Andar de bike, 356 calorias por hora. E jogar futebol, 492 calorias por hora. Bom, então você imagina, aí você começa a pensar, caramba, como é que eu vou fazer tanto cálculo assim, né? Vai ter que fazer um pouco. Mas você precisa se organizar. Como eu disse no thumbnail, eu escrevi lá, por que eu não pensei nisso antes? Por quê? Porque aqui, gente, olha só, vocês lembram, eu já tive alunos que perguntou, quando eu dei aula de matrizes, falaram, professor, mas por que eu vou usar isso aqui? Olha aqui o exemplo típico de como usar matrizes aqui, gente. Agora, antes de falar sobre matrizes, eu vou falar sobre multiplicação de matrizes. Quem quiser saber toda uma teoria mais completa, vai lá na minha playlist de matrizes que você vai achar bastante material falando sobre isso. Hoje eu vou falar basicamente sobre matriz. Se eu tiver uma matriz A vezes B, vou fazer aqui um exemplo, tá? Matriz A. Vou fazer um exemplo aqui de matriz de multiplicação de matrizes. Eu tenho uma matriz A, ele é uma matriz de característica 3 por 2 e ele vai multiplicar por uma matriz, por exemplo, B, 2 por 4. Observe que em matriz, gente, a propriedade comutativa pode ou não pode existir, tá? Então, olha só que interessante. Uma condição de que duas matrizes sejam feitas a multiplicação é de que a coluna da primeira matriz tem que ter a mesma quantidade da linha da segunda matriz. Ah, como é que é, professor? Assim, ó, eu estou multiplicando uma matriz 3 por 2 por 2 por 4, não é isso? Quando a coluna da primeira com a linha da segunda forem iguais, é possível formar uma matriz. E que tipo de matriz vai formar? Aí você vai pegar essas duas extremidades aqui, ó. A linha da primeira com a coluna da segunda. Então, multiplicando essas duas matrizes, vai formar uma matriz 3 por 4. Agora, lembra que eu falei que não tem como fazer a multiplicação comutativa? Por exemplo, B vezes A, o B é 2 por 4, o A é 3 por 2. Observe que aqui, ó, eu estou fazendo uma multiplicação 2 por 4 vezes 3 por 2. Isso não é igual, ou seja, a quantidade de colunas da primeira matriz não é igual à quantidade de linhas da segunda matriz. Portanto, não é possível a multiplicação. Olha só, essa matriz aqui, com esses dados da primeira tabela, você viu que tem quantas linhas aqui? Eu tenho 2, 4, 5 linhas e 4 colunas. Então, essa matriz aqui é uma matriz do tipo 5 por 4. É isso?
E essa matriz aqui, do jeito que ela está aqui, está 1 por 4, uma linha e 4 colunas. Então, se eu for multiplicar isso vezes isso, não vai dar certo. Agora, se eu transformar essa matriz linha numa matriz coluna, ou fazer a transposta dessa matriz, então muita gente vai voar aí. O que é isso, professor? Matriz transposta é aquela matriz onde a linha se torna coluna, tá? Eu vou escrever essas duas tabelas já com a segunda tabela já como transposta para poder transformar em 4 por 1. Muito bem, aqui está a tabela. Então, a primeira, copiei essa tabela do jeito que ela está aqui. Então, é uma matriz do tipo 5 por 4. Então, aqui ficou segunda-feira, terça, quarta, quinta e sexta-feira. Essa primeira coluna aqui é caminhada, a segunda coluna é corrida, a terceira coluna é andar de bicicleta, e a última coluna aqui é futebol. E aqui, olha, eu transformei então a segunda tabela, eu fiz uma inversão, ou seja, eu fiz uma matriz transposta. A primeira linha, que é 248, é a caloria queimada por hora. A segunda linha aqui é 764, é a caloria queimada em uma hora de corrida. 356, que é a terceira, andar de bicicleta, 356 calorias por hora. 492 calorias por hora jogando futebol. Então, observe que se eu fizer essa multiplicação aqui, eu vou chegar na quantidade de cada dia da semana. Olha que bacana que é isso aqui. Mas como é que eu faço essa multiplicação, professor? Olha só, gente. Por isso que quem quiser aprender com mais detalhe, mais aprofundado, como é que se faz multiplicação de matrizes, vai lá na minha playlist de matrizes e você vai ter uma aula só sobre multiplicação de matriz. Mas eu vou fazer aqui um pequeno resumo. Ó. Como é que eu faço uma multiplicação de 5 por 4 por 4 por 1? Como eu disse aqui, ó, a coluna da primeira matriz tem que ser igual à linha da segunda matriz. E vai formar o quê? Vai formar uma matriz do tipo 5 por 1. Ou seja, 5 linhas e uma coluna única. Certo? Então aqui, por exemplo, ó, 1 aqui eu vou multiplicar por 248. Meio vou multiplicar por 764. 0 multiplicado por 356. 2 multiplicado por 492 será a minha primeira linha. A segunda linha, como que eu vou fazer? A mesmíssima coisa. Eu pego meio vezes 248 mais 1 vezes 764 mais meio vezes 356 mais 1 vezes 492. Então, vai ficar assim, ó, já vou colocar aqui a matriz já calculada, tá? Depois eu explico direitinho como é que eu monto essa tabela e quem ficar com dúvida, claro, depois vocês escrevem aí para mim que eu vou estar respondendo. Então vamos lá, ó. Bom, então aqui tá, ó. Como é que eu cheguei no 248? Sempre peguei a primeira, o A11, que é o 1, multipliquei por 248, deu 248. Meio vezes 764 deu 382. 0 vezes 356 deu 0. E 2 vezes 492 deu 984. Então, essa é a primeira linha. A segunda linha, meio vezes 248 deu 124. 1 vezes 764 deu 764. Meio vezes 356 deu 178. E 1 vezes 492 deu 492. Terceira linha, fiz a multiplicação da terceira linha com a coluna. Então, 0 vezes 248 deu 0. 1,5 vezes 764 vai dar 1146. 1 vezes 356 deu 356. E meio vezes 492 deu 246. E assim vai até a última linha aqui. Tá? Se alguém ficar com dúvida de como faz esse cálculo, pode me escrever aí, tá, gente? Isso aqui é uma aula bastante resumida para não prolongar mais. Então, somando esse resultado, vai dar o quê? Vamos chegar nesse resultado e a gente descobre qual dia da semana que gasta a maior quantidade de calorias. E é esse dia que ele vai escolher, que essa pessoa vai escolher para comemorar o aniversário dela. Então vamos lá.
Bem, então somando deu isso daqui. Então na segunda-feira ele queima 1.614 calorias. Na terça-feira ele queima 1.558. Na quarta-feira ele queima 1.748. Na quinta-feira 1.528. E na sexta-feira ele queima 1.612 calorias. Então, gente, claro, o dia que ele queima a maior quantidade de caloria é na quarta-feira. Então a resposta é quarta-feira, alternativa C de cebola. Só esclarecendo, gente, que esse aqui já é o resultado dessas somas aqui, dessa matriz anterior aqui, ok? Se você fizer essa conta, vai dar isso daqui. Eu não perdi o tempo fazendo esse cálculo para não tomar muito tempo de vocês. Entenderam, pessoal? Olha só, se alguém ficou com alguma dúvida, escreve aí nos comentários. Ou, se você não quiser escrever nos comentários, escreve para mim no inbox que eu vou ter o maior prazer em atender e tirar sua dúvida. E se você achou essa aula interessante, foi útil para você, então inscreve nesse canal, dê o seu like, é muito importante. E também recomende aos amigos para que venham conhecer esse nosso trabalho, feito com muito carinho, com muita seriedade, para que vocês realmente aprendam, beleza? Por hoje é só. Eu deixo aqui um grande abraço a todos. Fiquem com Deus e até a nossa próxima aula, gente. Tchau!